Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 284 da biografia de Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Afluência à gruta na Páscoa de 1858. Sentada na sua carteira, a pequena Subiru seguia os ofícios da Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, ao beijar os pés de Cristo, Bernadette compreendeu que o fazia, como na gruta, pelos pecadores. Espalhou-se nessa manhã o boato, que surgiu não se sabe de onde, que ela iria a Massabielle à tarde. Falsa notícia que atraiu à gruta mais de 600 pessoas. Logo que chegaram, o comissário anunciou-lhes, na minha presença, que a pequena não viria e que ela não sabia se a senhora apareceria. Isso faz parte do relatório, né? Aqui como a nota indica. No domingo de Páscoa, 4 de abril, as igrejas de Lourdes encontravam-se abarrotadas na hora das missas. E nesse dia, das 5 da manhã às 11 da noite, houve um desfilar contínuo de fiéis que iam dar graças a Nossa Senhora de Massabielle. O comissário da polícia contou-as meticulosamente. Soube pelos seus agentes e pelo guarda rural Calais que no dia de Páscoa, 4 de abril, houve ao todo 3.625 visitantes na gruta. No dia seguinte, de manhã à noite, a afluência dos peregrinos será ainda mais considerável. 3.433 estrangeiros e 2.012 habitantes de Lourdes. Ao todo, 5.445 visitantes. O total de visitantes desses 2 dias é de 9.070. E são todos números, né? Constando do relatório do Jacomé. Né? Qual teria sido o número se Bernadette tivesse descido à gruta? A visionária, anotava Jacomé, na terça-feira de Páscoa, 6 de abril, não voltou à gruta depois da festa da Anunciação, que foi 25 de março, né? O convite, aqui tem uma nota. Não, aqui não importa essa nota muito não, depois vocês leem ela aí. O convite misterioso. Mas na tarde desta mesma terça-feira, Bernadette sentiu de novo o apelo da Imaculada. Poucos dias antes, algumas piedosas lourdesas tinham erguido, no nicho do rochedo, onde tinham lugar as aparições, uma estatueta de gesso em sua memória, sobre um tapete de veludo com flores. É diante dela que Bernadette se vem ajoelhar às 6 horas da manhã da quarta-feira de Páscoa. Quarta-feira de Páscoa, então, era 7, né, de abril. Como dirá Jacomé, a gruta estava cercada por mais de 12 centenas de pessoas. Aqui tem uma nota que dizendo o seguinte:
A respeito desta data da quarta-feira de Páscoa, 7 de abril, não pode haver engano possível. Foi em virtude de uma confusão dificilmente explicável que a comissão de inquérito e depois a pastoral doutrinal anotaram a segunda-feira de Páscoa. O administrador Lacadé e o comissário Jacomé, assinalando nesse mesmo dia, vistos que escrevem ambos ce matin, esta manhã, né? A presença de Bernadette e Massabielle datam a sua carta ou relatório ao prefeito, 7 de abril de 1858. No seu relatório ao primeiro advogado-geral de Pau, datado de 14, o procurador imperial observa que Bernadette reapareceu na gruta a 7 de abril. Então está aí a explicação que tem alguns erros em alguns relatórios, né? Todas elas, então, 12 centenas de pessoas, né? Todas elas, no dizer de Lacadé, oravam com muita devoção, de modo que reinou sempre a ordem. Mas, para o olhar extasiado da criança, apenas existia naquele nicho de pedra a Virgem viva e de sorriso inefável. Este êxtase durará pouco mais ou menos 3/4 de hora. 2 observadores dos mais atentos estiveram sempre junto de Bernadette. Jacomé, que não perde um dos seus gestos com vista a um novo relatório, e o Dr. Duzu, que a segue passo a passo, com olhos fixos constantemente nela, para estudar cuidadosamente o seu caso. Abre aspas, Bernadette sorri e saúda, nota o comissário. Depois sobe à gruta e imobiliza-se, sorrindo e saudando por um momento. Fecha aspas. O milagre do Círio. A última fase desta 17ª aparição foi caracterizada pelo que se costuma chamar o milagre do Círio. Bernadette, segundo o testemunho do Dr. Duzu, segurava um grande círio aceso. Era, afirma seu primo André Saju, um círio de 20 soldos. O preço, né? Quando a aparição se revelou, acrescenta Julie Garraud, que estava presente, deslizou pouco a pouco até o solo e a chama ficou dentro da mão. Jean-Marie, o irmãozinho de Bernadette, lembra-se de ter visto muito bem aquela chama que passa por entre os dedos. Um rapaz de 13 anos, Bernard Jonas, que mais tarde sucederá a Pomian como capelão do Hospital de Lourdes, conseguira chegar a uma distância de 2 metros de Bernadette. O seu rosto, contou ele, estava encoberto pelo corpo do médico. Mas eu via a mão deste último segurando o braço de Bernadette, como se lhe quisesse tomar o pulso, e ao mesmo tempo a chama do círio que passava através dos dedos e lambia a mão de Bernadette. Né? Logo que se aperceberam deste fato, os que estavam mais próximos dela gritaram em dialeto: Mon Dieu, que brûle! E o jovem Jonas ouviu a audaciosa ordem do médico: Deixem-na. E a mão ficou sobre a chama durante bastantes minutos. No entanto, Bernadette não se moveu. Finalmente,
Com grande alívio dos circunstantes, o êxtase terminou e o círio caiu. Vejo ainda o Dr. Duzu segurar a mão da criança, declara o padre Jonas, que então era um menino que estava lá, né? A passar nela o cotovelo direito, que devia estar um pouco defumado, e ouço ainda exclamar energicamente: no Iapá arre, não tem nada. Após essas palavras, que logo se propagaram até as últimas filas de pessoas, houve uma explosão de entusiasmo que tocava o delírio. Entretanto, o doutor continuou com a sua experiência. Dirigindo-me, ele diz, à pessoa que empunhava o círio, pedi-lhe que eu tornasse a acender e me desse. Depois coloquei várias vezes a chama do círio sob a mão esquerda de Bernadette, que o afastou rapidamente, dizendo-me: está me queimando. Relato este fato tal como o vi e como o constataram as pessoas colocadas, como eu, próximo de Bernadette. Aponto-o tal como se produziu, sem o explicar. O impressionante milagre do círio, que de resto, segundo testemunhas sérias, tivera já pelo menos um precedente em Massabielle, em vez de ser considerado isoladamente, deve ser encarado como uma das consequências de um milagre ainda mais admirável: o êxtase de Bernadette na contemplação da Virgem Maria. Vou ler uma nota aqui, que está aqui embaixo, que é sobre o precedente desse milagre em Massabielle. Diz a nota 378. Eis o que se encontra nas Apparitions de Lourdes, de J.B. Estrade, página 155. Devo notar que o fato extraordinário de que fala Duzu se realizou mais do que uma vez. A minha irmã, que assim como eu, não assistiu à aparição de quarta-feira, 7 de abril, afirma, e com ela muitas outras pessoas, que numa das últimas aparições da última dezena de fevereiro, testemunhou um fato semelhante ao narrado por Duzu em 7 de abril. Lembra-se que no momento em que os dedos de Bernadette permaneciam sobre a chama do círio, não se contivera sem exclamar: tire o círio à criança, não estão vendo que ela se queima? Nas suas recordações, Mademoiselle Estrade relaciona esse fato, que comoveu tão profundamente o seu irmão, com a aparição de 23 de fevereiro. Então, mesmo esse milagre do círio teria acontecido antes, né? Com a própria Bernadette, né? Uma das outras aparições, ainda em fevereiro, né? Voltando aqui ao texto, diz o padre Trochu: como os autores místicos ensinam a absorção em Deus, provocada pelo êxtase, pode produzir a suspensão dos sentidos, mesmo externos, até os tornar completamente insensíveis. Não diz São Tomás de Aquino que, extasiado na contemplação de Deus, não se apercebeu de que a sua vela se lhe consumia nas mãos? Aqui ele se refere a um fato da vida de Santo Tomás, né? E aqui tem uma nota. É o seguinte o relato de um biógrafo sobre esta insensibilidade durante o êxtase. Uma noite em que,
Santo Tomás de Aquino ditava na sua cela sobre a Santíssima Trindade, teve necessidade de recorrer à oração para obter a explicação de um texto muito obscuro. Ajoelhou-se, pegou um círio e disse ao secretário: o que quer que veja em mim, não fale. Depois entrou em contemplação. Ao fim de 1 hora, o círio consumira-se quase todo. O santo ficou insensível aos ardores da chama que lhe tinham atingido os dedos. Isso é um relato de um dos biógrafos, né, do Santo Tomás de Aquino. Quantas pessoas que conviveram com Bernadette, com as aparições, depois tornaram padres ou freiras? Muitas, demais. Essas meninas todas, né? Padres, freiras, prioras de convento, muita gente, né, da relação da Bernadette, né? Mais uma prova, inclusive, né? Do poder de Nossa Senhora, né? Quantas se converteram em Lourdes? Ninguém sabe, né? Quantas se converteram nas proximidades? Quantas se converteram na França? Os milagres de conversão de Lourdes são impressionantes, né? Ao longo das décadas, né? Assim, isso aí são incontáveis, né? Porque esses milagres, como eles não são de cura, né? Eles não são registrados pela comissão de médicos lá, né? Obviamente. Mas eles são relatados em vários lugares, né? Eu não sei se tem um livro, por exemplo, uma referência em que haja a descrição, mas assim, são milhares, né? E muitos, talvez, né, de jovens que visitaram a gruta, né, que depois se tornaram, cuja vocação, né, brotou naquele momento e se tornaram depois religiosos, né? O poder das trevas e as falsas Bernardettes. Então, o demônio não gosta dessas coisas, né? Então ele vai suscitar várias coisas aqui. E vários fenômenos. E vários fenômenos também, né? Este círio que arde consumindo-se e que se extingue para depois se reacender, simboliza bem o que será daqui em diante a existência de Bernadette. A partir da visão de 7 de abril, a multidão não mais se reunirá à sua volta para admirar na beleza dos seus êxtases. Mais tarde, sem dúvida, o seu nome será levado, como de Nossa Senhora de Lourdes, até os confins do globo. Mas mesmo então, ela será a pequena estrela que desaparece, ofuscada pelo brilho de um grande sol. De momento, como mensageira de Maria, cumpriu a sua missão. Por intermédio dela, os padres receberam as instruções da Virgem. A procissão ininterrupta das peregrinações, as aves sem fim na gruta, Ave Maria, né? Todas as inovações santas criadas pelo seu testemunho não terão mais necessidade da sua presença.
De resto, a pequena Subiru tem pressa em se ver esquecida, em se retirar para a sombra, voltada para o único pensamento, a sua primeira comunhão. Contudo, à sua volta, adivinha-se uma nova tempestade. O inimigo, a quem Deus, por um misterioso desígnio, permitiu exercer sobre a terra, até certos limites, o seu maléfico poder, Satanás, visto que é necessário chamá-lo pelo seu verdadeiro nome, é sempre a serpente das primeiras páginas da Bíblia, onde a mulher, com letra maiúscula, predestinada a pousar o seu pé virginal, ele procurará mordê-la no calcanhar. Em Lourdes, a nova Eva revela-se numa criança pura. Por isso, em Lourdes, a ameaça do inferno está mais patente do que em qualquer outro lado. Satanás voou para lá com seus anjos maus. Aqui haverá uma batalha direta, né? Que é permanente, né? Uma batalha direta em campo aberto, não é? Entre Satanás e Nossa Senhora, né? Uma epidemia de visionários. Veja como que Satanás agiu, né? Para desmoralizar Bernadette, né? Ele criou uma epidemia de visionários, né? Ah, mas se Bernadette está vendo, então uma porção de gente vai ver e vai desmoralizar as visões de Bernadette, né? Mas, bruscamente, desmascara-se na sexta-feira, 19 de fevereiro, no momento em que Bernadette contempla Maria pela quarta vez. A increpação. Foge, foge. A Virgem correspondeu com um gesto de repulsa, que foi suficiente. Vocês estão lembrados desse som, né, que todo mundo ouviu, né? Como o ataque direto fracassara, ele tentou um ataque direto a Nossa Senhora, no momento em que ela estava lá, né, estimulando todo mundo a fugir, né, de lá. Só que ela estava lá, né? Enfim, e ela simplesmente o espantou, né, como espanta sempre, né? Como o ataque direto fracassara, o príncipe do mal maquinou outro plano de guerra. Por meio da sedução que possui, lançará o descrédito sobre as visões de Bernadette, fará crer na impostura, desconcertará e dispersará os devotos de Massabielle, e o vale execrado transformar-se-á num deserto. Aqui tem uma nota dizendo assim: sobre esses fatos preternaturais, Henri Lasserre, aquele, enfim, historiador confuso e talvez mal intencionado, né? Então, sobre esses fatos preternaturais, Henri Lasserre diz pouca coisa. Abre aspas. Quando o sobrenatural divino aparece, o sobrenatural diabólico esforça-se por se confundir com ele. A história dos padres do deserto e dos místicos oferece-nos quase em todas as páginas a prova desta verdade. O abismo perturbara-se e o demônio recorrera às suas habilidades para lançar a perturbação na alma dos crentes. Estes fatos
tão mal observados na época, não têm uma precisão bastante rigorosa para que lhes possamos abrir as portas da história. Assim diz Henri Lasserre. Então, o demônio está interessado aqui em dispersar os crentes, né? Em dispersar os fiéis, em tornar as aparições de Nossa Senhora coisa esquecida, ou coisa mais ainda do que esquecida, coisa lamentada pelos fiéis, né? Uma simples lourdesa, Antoinette Garraud, descobriu a tempo a mola secreta da nova tática do demônio. Abre aspas. Toda a gente quer ver a Santa Virgem, e isto prejudicará a verdadeira aparição. Toda a gente é um modo de dizer, mas na região de Lourdes surgirá durante alguns meses uma verdadeira epidemia de visionários, uns manobrados visivelmente pelas forças ocultas, outros joguetes do seu temperamento, mas cuja enfermidade pode ser utilizada por Satanás para fins perversos, exaltados, maníacos da exibição e da mentira, histéricos, semiloucos. E surgirão as contorções, as crises de nervos, as atitudes grotescas, senão indecentes, os desmaios. Procurar distinguir em tudo isso a fraude humana da simulação diabólica é coisa mais do que difícil. Em todo caso, impõe-se aqui uma citação de extrema importância. Abre aspas. As aparições suspeitas nunca tiveram lugar no nicho onde Bernadette via habitualmente Maria Imaculada, nem no lugar onde Nossa Senhora se dirigia algumas vezes para continuar os seus diálogos com a vidente. Fecha aspas. Esse texto está contido aqui no inquérito, né? Que ele sempre está citando aqui. Os primeiros alucinados. Tudo começou muito inocentemente. Na própria abóbada, ao fundo da gruta, as águas escavaram, há milênios, uma espécie de chaminé subterrânea, para utilizar a terminologia geológica. Chega-se até aí por uma abertura na rocha. Essa fissura natural, que se vai estreitando, torna-se completamente impraticável ao fim de 10 metros e não permite atingir o nicho onde se enraiza a roseira brava. No sábado da Páscoa, 10 de abril, 2 mulheres pouco recomendáveis e uma filha de Maria, que Jacomé se admirará de ver assim acompanhada, resolvem explorar o misterioso corredor. Atingem-no por uma escada de mão e arrastam-se, enquanto que a luz vacilante de um círio parece dar vida às asperezas e estalactites da rocha. Uma, a filha de Maria, descobre, numa pedra branca, uma figura de mulher que levava uma criança no braço esquerdo. A segunda distingue, sob a pedra branca, algo da estatura de uma criança de 10 anos. Para a última, é a figura de uma menina de 4 anos. E todas as 3 exclamam: Santíssima Virgem, como sois bonita! Que lindos cabelos! Antes de descerem, abraçam com devoção a estalactite, que se parece com uma pequena cabeça de anjo.
Aqui tem uma nota que diz assim: a filha de Maria, né, essa que vai lá, Mademoiselle Marie Cazenave, redigiu a 16 de abril e a pedido do padre Peyramale um relato dessa visão, entre aspas. Refleti e cheguei à conclusão, confessa ela, de que não era um anjo que fora a água, que não era um anjo, que fora a água que formara aquilo, mas sentimos prazer em beijá-la. Pois bem, claro que essas mulheres vão ter imitadoras. Na quarta-feira seguinte, 14 de abril, uma criada observa no fundo da caverna uma espécie de vapor, semelhante a um véu, e sobre este um vestido de cauda, mas não uma forma humana. No sábado, 17, no meio destas paredes que lhe causam medo, Josephine Albario, ou Albario, de 15 anos, perturba-se, agita-se e chora. Transportam-na para o terreno fora da gruta, levam-na para casa. Mas a sua agitação é tal que tende a colocar na cama. Declara ter visto a Imaculada Conceição trazendo uma criança nos braços e ao lado dela um homem com uma grande barba. Que tem uma nota a respeito disso. Relatório do comissário, 19 de abril de 1858. No mesmo dia, uma comissão de inquérito, dirigida pelo administrador de Lourdes em pessoa e por um arquiteto de Tarbes, Tiffon, explorará o corredor natural da gruta. Verificarão que, por um prolongamento ou encurtamento das sombras, alguns efeitos fantásticos podem, auxiliados por uma viva imaginação, tomar as formas de grupos estatuários. Alguns dias mais tarde, o jovem Albario voltou à gruta. Estrade e 2 dos seus colegas encontram-no ajoelhada sob as abóbadas de Massabielle. Tem a atitude de uma máter dolorosa. Aqui um pequeno trecho do relatório provavelmente da obra do Estrade, né? Por um momento, conta Estrade, julguei ver uma nova e verdadeira estática. Algo de oculto impedia, no entanto, a minha admiração, e parecia advertir-me de que a verdade se não encontrava ali. Fiz comparações e lembrei-me que durante os êxtases de Bernadette sentia-me transportado, enquanto perante os de Josephine apenas ficava surpreendido. Penetrando no âmago dos primeiros, descobria uma ação verdadeiramente celestial. Examinando os segundos, não encontrava senão as agitações de um organismo fortemente excitado. Olha que coisa incrível esse trecho do Estrade, né? Que é um trecho que a gente pode chamar de discernimento dos espíritos, né? Ele está fazendo a distinção entre o que ele sentia diante de Bernadette, né? E o que ele sente diante dessa falsa visionária, né? Como é que é o primeiro nome? Josephine Albario, né? Josephine confiava a uma de suas amigas, Antoinette Tardiveille, ter visto a Santa Virgem com casaco negro e véu negro, que chorava e lhe dizia: é o fim do mundo. A futura filha da Caridade, Eleonore Perrart, mais uma que se tornou freira, né?
Observou de perto a sua jovem conterrânea. Ela contorcia-se e dava por vezes gritos, ou melhor, uivos. Uma suspeita justificada impediu, felizmente, essa boa jovem de se precipitar mais por um caminho tão duvidoso. Josephine, diz ainda Estrade, não se enganou no sentido que devia dar aos seus êxtases. Depois de ter ido 2 ou 3 vezes à gruta, declarou francamente que lhe apareciam várias personagens misteriosas. Mas essas personagens pareciam-lhe más. Própria Josephine, né? O cônego Burros, superior do seminário menor de Saint-Pé, homem ponderado que estudou o seu caso, dirá de Josephine Albarriot de outras semelhantes, abre aspas, houve ilusão imaginativa ou influência de Satanás, o mais provavelmente ambas as coisas. Isso também está registrado no inquérito, né? Entretanto, surgiam em Massabielle alguns dementes. No dia da Ascensão, 13 de maio, um deles pôs-se a vociferar diante da gruta. Todo vestido de branco, com um chapéu armado na cabeça, proclama-se profeta enviado por Deus e pela Santíssima Virgem para corrigir a humanidade. Algumas horas depois, os agentes levaram esse pobre desequilibrado para um albergue, onde, aliás, provocou um escândalo. Quase ao mesmo tempo chega outro. Aqui é também um trecho do inquérito. Com a cabeça coroada de louros, ordena a todos que rezem. Recitais todo o rosário. Deus vai rezar também. Deus vai rezar também. Mas, protesta uma mulher de Lourdes, é o mundo às avessas, Deus que pede à Virgem Santa. Beijai a terra, ordena o arrebatado, 40 vezes, 40 vezes. E ria, diz Ursule Nicolau, que tinha ousado responder, ria e ao mesmo tempo desesperava-se por ver essas diabruras. Crianças em delírio e possessos. Tivesse o diabo tomado parte ou não nesses atos de histeria e demência, o que é certo é que estabeleceu ao redor de Massabielle uma série de malefícios. E para prejudicar ainda mais a Virgem, que se tinha manifestado a uma criança, é das crianças que o demônio se vai utilizar de preferência. Mas Satanás, faça ele o que fizer, quando as inclui no seu plano, traz-se sempre de qualquer modo. Ouvi, afirma Dominique Vigne, tio por afinidade de Bernadette e empregado na serração de Savy, uma jovem de 10 a 11 anos gemer, gritar e uivar perante o nicho do rochedo onde se encontra hoje a casa do guarda. A aparição, segundo ela, estava lá. O cônego Ribe, diretor do Seminário Maior de Tarbes, que tinha vindo à gruta com um padre estranho à diocese, viu à entrada, com um círio aceso na mão, uma criança de 12 a 14 anos que imitava Bernadette, desfiando um rosário, saudando um ser misterioso e caminhando de joelhos para a base do rochedo. A sua face estava contraída e era repugnante.
O meu companheiro gritou-lhe: sai daí! Tu fazes a obra do diabo. O visionário apagou o círio e desapareceu. Um dia, no momento em que as mulheres acabavam de visitar o corredor superior, Antoine Nicolau, moleiro de Savy, teve a extravagante ideia de erguer nos braços até ao orifício um dos seus sobrinhos, o pequeno Ruffin Barrou. Olha, dizia o tio, vê essa virgem que está no fundo. A criança não viu nada. No entanto, amedrontada, pediu para descer. Reconduzida imprudentemente ao mesmo lugar, declarou ver qualquer coisa. A pobre criança mostrou desde então, a certas horas, sinais de verdadeira possessão. A fim de o observar numa crise, o guarda Calette seguiu-o. Aproximando-se de uma cama, pôs-se a subir pelas cortinas, fazendo caretas horríveis. Rangia os dentes e fazia-os bater, e os olhos tinham qualquer coisa de selvagem. Segundo Estrade, muitas pessoas de Lourdes foram testemunhas das singularidades que se vão seguir. Um jovem camponês do vale de Batserguer, de modos desajeitados, apresentou-se sozinho, em certos dias, em frente da rocha de Massabielle. Logo que se aproximava da gruta, apoderava-se dele uma espécie de loucura e começava a girar sobre si, mesmo com uma velocidade vertiginosa. Quando interrompia o movimento de rotação, olhava para o ar e parecia perseguir um ser quimérico. No decorrer desse último exercício, subia várias vezes a parede da rocha e mantinha-se contra as leis do equilíbrio. Quando voltava ao estado normal, o jovem camponês caía num grande abatimento e retirava-se muito confuso. Interrogado, respondia que não era senhor da sua vontade e que um motor secreto, agindo no interior das rochas, o obrigava a proceder assim. Aqui tem uma nota. Mantinha-se contra as leis do equilíbrio. Aqui tem uma nota dizendo o seguinte. Encontramos aqui um caso bem característico de levitação, fenômeno extraordinário, em virtude do qual o corpo se eleva do solo sem qualquer apoio natural, e que não ultrapassa as forças do anjo e do demônio. Adolphe Tanqueray, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, citando o Adolphe Tanqueray. Na documentação das presentes diabruras, encontramos um outro fato do mesmo gênero. Em casa dos Lacaze, em Ossan, cantão de Lourdes, Jean-Pierre Pommier, rapaz de 13 anos, colocado a 2 metros de uma trapeira situada a 1 metro de altura, saltava por ela com a rapidez de uma flecha, sem tocar nas paredes, e caía sobre seus pés no galinheiro, onde perseguia um ser invisível. Jean Verger, administrador de Ossen, testemunha desse estranho salto, retirou-se imediatamente dizendo: não tenho confiança nisto, nunca mais voltarei. É o que diz a nota. Pela mesma época, a irmã de Estrade dirigiu-se uma tarde a uma gruta, à gruta de Massabielle, para ir recitar o rosário. A irmã de Estrade, que já é nossa conhecida. Ali, 2 mulheres chamaram-lhe a atenção para uma menina de 8 ou 9 anos, ajoelhada lá, muito no fundo, e cujos olhos se fixavam sobre algo de enigmático que lhe parecia impor um meio sorriso forçado. De repente, a jovem visionária caiu de costas
e, qual cilindro sobre um plano inclinado, pôs-se a rolar de uma maneira desordenada, desde o fundo da gruta até a margem do Gave. Entre grande gritaria, conseguiram segurá-la a tempo. Não foi na torrente, mas do cume vertiginoso das rochas de Massabielle que uma criança de 3 ou 4 anos esteve prestes a precipitar-se. Enquanto rezava com outras mulheres, a mãe cingia-a nos braços e a criança estava muito calma. Subitamente, a menininha deixou escapar um grito de surpresa. Separou-se da mãe e, caminhando, agitava as mãos na direção de um ser invisível. Uma exclamação de terror saiu de todas as bocas, e a mãe, qual o leão a quem levasse os filhos, lançou-se de um salto na direção da filha e alcançou-a na beira do precipício. Mais um passo e ambas rolariam no fundo do abismo. Antoinette Garraud, que assistiu, não sem repugnância, aos pretensos êxtases da criada do administrador Lacadet, Marie Courrette, foi obrigada, muitas vezes e com grande esforço, a impedi-la de se deitar no Gave, que ela queria atravessar para se unir à Virgem. Tiveram também de segurar Marie Pujol, adolescente de 15 anos, a qual, tendo estas visões, como confirma o irmão Leobard, precipitar-se-ia na torrente, onde encontraria certamente a morte, se as pessoas que a acompanhavam não a agarrassem. Vou parar por aqui, no pé da página 297, porque aqui tem um item um pouco mais longo, intitulado Fantasmagorias Sacrílegas. E a gente continua, se Deus permitir, na segunda-feira, essas leituras aqui. Tá certo? Eu estou, então, no pé da página 297. Então veja que o demônio, né? Ele está tentando aqui, primeiramente, desmoralizar Santa Bernadette, né? Obviamente. Afastar os fiéis da gruta. Afastar os fiéis da devoção a Nossa Senhora, não é? Tornar as aparições da gruta uma coisa de alucinação, né? Ele promoveu uma quantidade enorme de alucinações para que o caso da Bernadette se tornasse apenas mais uma entre tantas que ocorreram na gruta, né? Então, vocês vejam que na imaginação popular, né? Na imaginação popular, os casos, então, de possessos começaram a ser tantos, né, que não era impossível pensar que as pessoas falavam, então a Bernadette Soubirous foi apenas a primeira alucinada, depois apareceram os outros, né? Então tudo que ela está falando é besteira. Principalmente para quem não tinha visto todas as aparições, não estava bem informado sobre as coisas, poderia muito bem fazer essa ligação, né? Então, nesse momento, é que há a tentativa de Satanás, né? Bem coordenada, né? Bem coordenada.
Deixa eu ler aqui algumas observações da Aline. Ela fala assim: pedaço da oração, vosso olhar a vós volvei. É dessa época? Foi Nossa Senhora Santa Bernadette? Não, nenhuma oração que Nossa Senhora ensinou a Bernadette. Você está falando esse pedaço de oração da Salve Rainha? Salve Rainha é muito mais antiga do que isso. Não, a oração de Salve Rainha é muito, muito mais. A Aline ainda fala assim, Medjugorje, né? Me veio à mente agora. Bom, não é. O problema de Medjugorje é também esse, né? Ele promove, né, na cabeça dos fiéis católicos, né, uma banalização das aparições de Nossa Senhora. Nesse sentido, ele faz. Não estou dizendo que lá tem fenômenos demoníacos, né? Mas ele faz o trabalho do demônio, porque ele está. Aquelas aparições estão fazendo na cabeça dos católicos modernos, né, uma confusão miserável, né? É um centro em que Nossa Senhora aparece a todo momento, fala toda hora. É uma tagarela, né? Nossa Senhora passou a ser uma tagarela, disponível para videntes, né? Então, é um trabalho terrível lá. Pior, tá parecendo filme de terror. Sim, filme de terror, claro. Nós somos como bonecos de ventrílocos nas mãos do demônio. Deu medo. Não somos não. Não somos não. Não. Não exagera o poder do demônio, tá? Nós somos do lado de Nossa Senhora. Nós somos do time de Nossa Senhora. Nós somos fiéis de Nossa Senhora, filhos de Nossa Senhora. Ardentes devotos de Nossa Senhora. Tá certo? Então nós estamos do lado protegido. Pois é, Aline, você pergunta como isso ocorreu. Bom, para entender isso, você tem que se imaginar em Lourdes nessa época, né? Não dá para entender isso se você não se imaginar em Lourdes nessa época. Então você ouve falar, ou em Lourdes ou nos arredores de Lourdes, né? Então você ouve falar de uma menina que vê Nossa Senhora. Você ouve relatos, você não participa. Você ouve relatos de que tem uma menina lá, Bernadette, que viu Nossa Senhora várias vezes. E Nossa Senhora até falou com ela, né? Ela ficava ajoelhada lá, rezava, entrava em êxtase, etc. Então essa menina, ela tinha esses fenômenos. Andava de joelho. Teve uma vez, então, inclusive, que ela saiu com a boca suja de terra. Você fala, pô, isso é um negócio estranho, né? Mas tá indo muita gente lá e tal. Então, você fala, pô, pode ser, né? Aí tem a 16ª aparição, ela fala que é Imaculada Conceição, mas aí o clero fica indeciso. E você vai conversando com as pessoas, você tá vivendo lá em Lourdes. Você está conversando com as pessoas lá do seu lado. Mas é isso mesmo? Pois é, ali. Essa menina mora ali, naquela rua ali e tal. Vão lá e tal. Você passa, conhece, vê a Bernadette lá e tal. Você é um fiel de Lourdes em 1858. Aí você participa das coisas e tal. Participa da Semana Santa. Aí, enfim, vai. Você pode até, por exemplo, ter ido na 17ª aparição, viu lá a Bernadette, viu o cílio na mão e tal, achou estranho aquele negócio, ela pegar o fogo e não se queimar, pô, mas que trem estranho e tal. E você vai para casa, vai continuar seus afazeres e vai continuar a fofoca. Um dia você encontra um dia você encontra outro, conversando. Pô, bem, acaba tudo, né? Você é um fiel católico, você vai à missa e tal. E aí você começa a ver outras descrições. Mas teve outra jovem lá agora. Teve? Teve outra jovem lá. E fez a mesma coisa que Bernadette, andou de joelho, foi pra lá, pra cá. Falou que viu Nossa Senhora e tal. Aí teve os meninos lá, que teve lá e tal. Ocorreu isso, ocorreu aquilo. Uma saiu rodando pelo morro abaixo, quase caiu no rio. A pessoa foi lá.
Então você começa a ver aqueles negócios todos. Você fala, esse negócio tá muito esquisito, pô. Vai uma menina primeiro, fala que vê Nossa Senhora. Depois aparece muitos meninos vendo a mesma coisa, rolando, e aí começa a coisa estranha, rola pro morro abaixo, o caso cai no rio, aí o outro sobe lá na gruta e quase que cai no abismo, a mãe tem que sair correndo. Bom, o que você vai pensar? Você é uma pessoa comum de Lourdes, você começa a duvidar, você fala, não, esse negócio aí tá muito esquisito, eu não vou mais lá não. Eu não quero saber dessa gruta mais não. Tanta coisa estranha que tá acontecendo lá. Então, veja, o demônio age assim mesmo. O demônio convence assim, tá? Ele convence exatamente pessoas que não estão querendo entender profundamente as coisas, mas também não estão querendo se comprometer com doidura. Se você estivesse lá, se eu estivesse lá, se nós fôssemos mais ou menos um tipo de católico que eu descrevi aqui, talvez nós tivéssemos nos afastado também de Massabielle. Então assim, é assim que ocorre. Não é nada extraordinário que as pessoas se enganem. Não tem... as pessoas não são idiotas, não. Aquelas pessoas não eram idiotas. Elas estavam lá informadas das coisas do jeito que elas podiam se informar, né? Tá certo? Então, assim, e é nesse meio, né, é que essas ações do demônio têm eficiência. Né? Não é... Enfim, a gente, se estivesse lá, talvez tivesse o mesmo comportamento. Tô fora. Tô fora, né? Então, toda vez que a gente for entender um fato histórico, gente, é preciso que a gente viva o momento, porque senão não dá para entender, né? Não dá para entender. Então, é mais ou menos isso que estava ocorrendo lá, né? Tava todo mundo recebendo informações desencontradas, fofoca no meio da rua, fofoca depois da missa, pessoas se visitavam e conversavam sobre o caso, né? A vida estava continuando, tá certo? O mais extraordinário o fato que estava acontecendo com Bernadette, com Nossa Senhora, a vida estava continuando, não parava não, né? Então assim, é assim mesmo que as coisas ocorrem no mundo, né? E as pessoas se afastam ou se aproximam das coisas verdadeiras conforme esse desenrolar histórico, cotidiano, né? Cada pessoa lá estava vivendo um dia de cada vez, trabalhando, ganhando a vida, tentando ganhar a vida, tendo os outros relacionamentos, né? Porque quando a gente está lendo um texto assim, a gente acha que toda a região de Lourdes estava parada só esperando o que... Não, estava todo mundo trabalhando, todo mundo conversando, todo mundo fofocando, todo mundo enfim, se divertindo, todo mundo vivendo, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que entender as ações, né? E vocês vão ver que vão aparecer coisas mais bizarras aqui na nossa próxima leitura. Tá certo? Alguma outra observação, gente? Alguma outra pergunta? Não? Então, Deus lhes pague a presença e a paciência. Tenham todos um santo final de semana, né? Se Deus permitir, na segunda nós estaremos aqui continuando a nossa leitura. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.